hoje nós vamos continuar as sabatinas com os candidatos à vaga gaúcha que vai abrir no Senado Federal. A gente já ouviu Ana Amélia Lemos do PSD e a entrevista está aqui, inclusive, no nosso canal do YouTube. E hoje o nosso convidado é o vereador de Porto Alegre, Airto Ferronato, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSB. Nosso tempo, então, é de 15 minutos, que vai contar depois da saudação do vereador. Boa tarde, vereador, bem-vindo. Boa tarde, meu querido Guilherme, bom estar contigo aí, trazer um abraço a todos os nossos telespectadores. Perfeito. Dizer da importância de estarmos aqui no SBT tratando desse tema. Muito bem, começamos agora então a contar o tempo. Vereador, o senhor então está no 5º mandato como vereador aqui em Porto Alegre, né, vereador? Sexto mandato já. Uhum. Então, por que agora então o senhor decidiu disputar essa vaga do Senado? Qual é o cenário que o senhor encontra aqui para a sua eleição? Eu diria que eu tenho, como já se fala, 6 mandatos em Porto Alegre e assumi pela primeira vez em 1989. E eu compreendo que fiz um trabalho interessante em Porto Alegre até pela reeleição que eu tenho, as reeleições que eu tenho conquistado. O povo de Porto Alegre reconhece o meu trabalho. Tenho uma experiência bastante grande no parlamento. Eu tenho curso de ciências contábeis, eu sou professor, sou auditor fiscal, né? Eu tenho pós-graduação em finanças, eu sou mestre em gestão de empresas, trabalhei na Receita Federal e Estadual, na Contadoria da União do Estado, no Banco Central do Brasil. Eu quero registrar que eu tenho, sim, uma especialização importante e compreendo necessária para o Rio Grande, para representar o Estado lá em Brasília. Eu tenho uma especialização de 45 anos atuando na área de finanças públicas. Nesse sentido, vereador, eu quero lhe interromper para saber se essa área, então, vai ser o seu foco de atuação lá no Senado, principalmente porque a gente tem agora, por exemplo, aqui no Estado, a questão do ajuste, né, do Rio Grande do Sul a esse plano de recuperação fiscal do governo federal. O senhor pretende ficar de olho nisso? Isso, exatamente por isso. Eu tenho ali esta especialização em finanças. Um dos grandes problemas e gargalos do Rio Grande do Sul são as finanças públicas, né? E nós acompanhamos e vemos candidatos apresentando N propostas, todas elas extraordinariamente positivas, necessárias e muito boas. Agora, a questão é como se financia isso. E uma das grandes funções do senador é representar o Estado e trabalhar junto, por exemplo, a dívida pública dos estados. Nós temos o problema da dívida pública, nós temos dentro outro problema de refinanciamento, recuperação fiscal, nós temos a questão da guerra fiscal, nós temos o pouco repasse de recursos financeiros para os estados. A União, há décadas, ela vem transferindo encargos para estados e municípios e não tem trazido os recursos suficientes para o financiamento disso. Portanto, eu acredito, compreendo e vejo que é indispensável hoje o próximo senador atuar intensamente na questão das finanças públicas do Rio Grande. Vamos falar na dívida. Sim. O senhor acha que essa readequação do Estado a essa condição, né, de pagamento, em que nós vamos levar 30 anos aí para pagar essa dívida, isso foi positivo, foi acertado desse governo, ou o senhor proporia mudança? Eu proporia mudanças. Eu começo dizendo da questão da dívida que nasceu com um aporte de recurso de 7 bilhões para o Estado. O Estado já pagou 23 bilhões e ainda deve 72 bilhões. Está essa, na minha visão, essa conta não está fechando. Mas o juro se arrasta desde os anos 90. Porque nós temos alguns equívocos. A começar pelo indexador da inflação, eu acredito que o mais razoável seja o IPCA, e nós vamos começar também pelos reajustes e juros sobre juros em cima da dívida. Esta dívida nasceu de uma negociação entre entes federados, a União e o Estado. Não tem cabimento a União buscar lucro em cima do problema do Estado gaúcho, mas de todos os estados brasileiros, quase todos.
Então, um dos equívocos que eu vejo aí é a cobrança de juros. Sim. A União não é um ente financiador de dinheiro, emprestador de dinheiro. Não é essa a função. Acredito que nesta negociação entre entes federados, a correção, ótimo. Agora, juros, não. Primeiro. Segundo lugar, agora respondendo mais objetivamente à tua pergunta, o Estado entrou nesse programa de recuperação fiscal que tu falou, assim, primeiro, colocando em cima do Estado uma espécie de interventores federais. Ou seja, duas pessoas técnicas da União vão estar em cima do governo aqui, dizendo isso pode, aquilo não pode, o limite é esse e aquele. É um equívoco. Eu acho que nós teríamos capacidade e seriedade suficiente no Estado para nós mesmos controlar isso. Primeiro. Segundo lugar, houve uma confissão da dívida. Uma confissão quando o governador aceitou os termos da negociação agora, ele aceitou assinando que reconhece a dívida. E a dívida, inclusive pessoas do governo federal, afirmam clara e abertamente que essa dívida, no montante, né, é altamente duvidosa. Então, além de nós tratarmos de temas sociais, econômicos, políticos e outros, nós precisamos dar uma atenção toda especial na questão das finanças públicas e da tributação. Vamos agora num pequeno outro detalhe que eu falei que dependeria. A questão da guerra fiscal. Eu sou auditor fiscal. Eu fui auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, fui contador da Contadoria da União, contador do Estado, repito, auditor do Banco Central, né? A guerra fiscal. Sim. O que nós temos aí? Nós temos entre estados uma disputa que ela é muito ruim para a sociedade. Quando surge aí a possibilidade de chegar no Brasil, ou de ampliar negócios no Brasil, num determinado estado, né? Empresas lucrativas e multinacionais, não sou contra. Sim. Mas o que eu me deparo é o seguinte, cada estado querendo dar mais benesse para atrair essas empresas para o seu estado. Isso é muito ruim porque acompanho isso há muitas décadas. E a gente tinha um ICMS majorado até pouco tempo atrás. Claro, é o seguinte, eu acompanho isso há décadas. Enquanto existir e persistirem os benefícios, é absolutamente certo ou quase certo que as empresas se mantêm. Imediatamente após cessar os benefícios, estas empresas saem do Brasil, abandonam o Estado e nós ficamos arcando com as perdas que disso decorreu. Qual seria a solução? Acabar com o benefício fiscal ou não? Acho que não. Eu defendo a seguinte tese, e isso eu defendo há muitos anos. Até por dever de ofício. Sim. Tá? Eu defendo que Temos 7 minutos ainda. deva haver uma legislação federal capitaneada pelo Senado Federal para que se defina parâmetros de benefícios. Parâmetros razoavelmente semelhantes no Brasil inteiro. Porque é diferente o que pode se dar de benefício no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do que se pode dar aqui no Sul. Então, tu colocar uma tábua rasa, agora é assim, eu acredito que não deva funcionar tão bem, não. Agora, tu colocar parâmetros máximos e mínimos, com isso tu vai viabilizar que os estados tenham condição de disputar os investimentos, independentemente do tamanho do benefício que se dá. Sim. Porque aqui nós temos, se tu me permite, só para concluir, nós temos, assim, milhões de reais deixados para uma empresa para gerar 100 e poucos, 200 empregos. Eu acredito que a grande questão para o desenvolvimento econômico do país, para a geração de emprego e renda, é um grande
mecanismo de benefício da micro e pequena empresa. Sim. A micro e pequena empresa, ela gera a esmagadora maioria dos empregos. A micro e pequena empresa, ela tem aí no seu bojo, numa média, Sim. 3 empregados por microempresa, mais o seu proprietário são 4. No Brasil nascem mais de 600 mil microempresas por ano. Sim. E pequenas, por ano. Isso geraria em torno de 2.400.000 empregos entre o emprego direto e o proprietário da micro. Né? Só que nascem 600 mil microempresas e morrem, vão à falência, 5 mais de 500 mil. Sim. Então, isso, na verdade, não pode acontecer. Um Vereador. grande programa de sustentabilidade e longevidade para a microempresa, para Sim. mim, é fundamental. Vereador, eu queria lhe perguntar agora uma questão política, né, para que a gente possa entender Isso. a sua candidatura agora. Ótimo. O seu partido vai lançar a candidatura própria para o governo do Estado, né? Sim, É o ex-deputado Beto Vicente- Albuquerque. Vicente Bogo. Vicente, sim. Isso. A vice-perdão. Então, houve essa alteração, né? Eu estava Sim. acompanhando até então. O que a gente tem a partir de agora? Por que o partido insistiu na candidatura própria, não se coligou, não foi para uma outra frente? Porque nós somos, a nossa bandeira, a nossa história, o nosso símbolo é a pomba da paz, a pomba branca. E nós compreendemos que existem polarização aí que não faz bem ao país e não faz bem ao Estado. Nós compreendemos que o povo gaúcho começa a perceber a necessidade de candidaturas de centro. E eu diria o seguinte, a centro-direita, que é o nosso centrão, ela se aproxima, está toda na direita. Nós somos centro-esquerda, um partido da paz, um partido da democracia, da igualdade, da liberdade, Sim. do humanismo. Então, nós compreendemos que temos espaço, sim. O Bogo, governador, eu, senador, e os nossos candidatos e candidatas a deputado estadual e federal, de conquistar o apoio do povo gaúcho, que vai compreender, sim, a importância da nossa candidatura e o acerto de não ter ido numa extrema de um lado e menos Sim. da extrema Em de outro. outros momentos já se teve mais alinhado com candidaturas, por exemplo, o PT, por exemplo. Já tivemos com o PT, já tivemos com o PMDB, MDB hoje, já tivemos Sim. com o governo, uma série de anos. Sim. O PSB, ele tem andado mais de centro e ele busca compor para a governabilidade do Estado. Sim. Né? E, bom, então, a partir de agora, eu queria perguntar para o senhor com relação ao custo das casas legislativas, já que Sim. o senhor deve estar no Ótimo. Senado e sempre é algo muito Muito alto. A claro. gente tem aí 2,49, Ah, mas eu tá. queria deixar Bom o último tempo, minuto bom para a tempo. sua consideração final. O senhor pretende questionar o custo do Senado e da Câmara dos Deputados? Pretendo. Pretendo e digo mais, eu vejo com muita dificuldade a questão do financiamento público de campanha. Não um financiamento em si, porque antes do financiamento público nós tínhamos um financiamento privado que era sempre para os mesmos. Sim. E hoje, com o financiamento público, nós basicamente estamos encaminhando para a mesma situação. Ou seja, 1 ou 2 ou 3 abarcam os recursos todos e os demais ficam penando. É preciso definir parâmetros de como vão se usar os recursos públicos 2 minutos. da campanha. Outra questão, o tamanho do encargo, do custo do Congresso, também é bastante significativo e Sim. nós precisamos, sim, dar uma olhada para tentar reduzir esse custo. Vereador, a gente precisa então encaminhar, temos aí 1 minuto e 40 e eu queria então deixar esse último momento aqui para que o senhor possa fazer as suas considerações e a Ótimo. sua aposta para essa campanha. Isto, eu quero agradecer de mais uma vez essa belíssima oportunidade que nós temos. Eu quero registrar que hoje estamos começando a campanha política, enquanto outros candidatos tiveram um ano de pré-campanha, tenho 10 dias, nós já estamos pontuando nas pesquisas, isso é bom, não se impressionem, dizendo que vamos votar no PSB deputados e deputadas federais e estaduais 40, governador Bogo 40, Vicente Bogo, e para o Senado Ferronato 400. Importante nós
dizermos isso e dizer para o nosso cidadão e cidadã que estas oportunidades que estamos começando, esta visibilidade que estamos tendo, essa experiência de mais de 30 anos, bem mais de 30 anos na vida política e pública, isso nos faz compreender que estamos preparados, experimentados e temos sim condições de vencermos as eleições, irmos ao Senado, cuidar das questões econômicas e principalmente sociais do Brasil e, além de tudo, olhar as finanças públicas gaúchas. Obrigado pela belíssima oportunidade que tenho. Deixar um abraço ao nosso cidadão e cidadã, telespectador gaúcho e gaúcha. Perfeito. Muito obrigado, vereador Ferronato. Uma boa campanha para o senhor. Eu agradeço e obrigado. A gente se despede por aqui. Na próxima terça, nós vamos conversar com mais um candidato à vaga gaúcha ao Senado. SBT RS no canal do YouTube, sempre aqui com você que vai trazer todas as informações. Um abraço, até a próxima.